fazer uma apresentação rápida. A gente tem que ser rápido aqui no evento para ganhar mais tempo com a parte técnica, não demorar muito com a parte comercial, apresentação e etc. Trabalho com TI há 16 anos, comecei com analista de suporte, depois trabalhei com desenvolvimento, fui analista, desenvolvedor. Em 2007 comecei a trabalhar como DBA, por acidente, eu não queria ser DBA. Não vou contar a história aqui, na sala de aula eu conto, mas aqui vai demorar muito para eu falar a história. E em 2009 eu comecei a dar aula. Hoje eu dou aulas, eu trabalho como DBA numa empresa, num tribunal, uma empresa pública aqui de São Paulo. E também dou aulas. Então eu dou aula de SQL, PLSQL, administração de banco de dados e TANI em geral. Os treinamentos de TANI normalmente eu faço presenciais e os demais videoaulas. Eu sou formado em Ciências da Computação, MBA e pós em Gestão de Projetos. Depois quem quiser saber mais sobre mim, entra lá no meu blog, tem uma aba sobre. Eu escrevo aí para a revista SQL Magazine, escrevia, hoje eu não consigo mais ter tempo. Então eu não consigo mais gerenciar meu tempo. Escrevi para vários artigos para SQL Magazine, outros sites, outros blogs. E aí, 2 anos atrás, eu virei chefe, virei coordenador da equipe de banco de dados de onde eu trabalho, e aí eu não tive mais tempo para nada. Aí minha vida, e tenho 2 filhas, minha filha mais nova está com 1 ano e meio, já não consigo fazer mais nada. Eu só escrevo agora só para o meu blog. Tem algumas certificações, entre elas a Oracle Ace. Eu comecei quando eu era desenvolvedor. Eu era desenvolvedor .NET, então eu tinha certificações em Microsoft. Aí quando eu me tornei DBA sem querer, comecei a me especializar em Oracle. Hoje eu sou Oracle Ace e tenho algumas outras certificações. Então vamos agora ao que interessa. Na minha palestra eu vou falar sobre índices no banco de dados Oracle. Tudo que eu poderia falar sobre eles dentro do período de 50 minutos. Não dá para eu falar muita coisa dentro do período de 50 minutos. Então o que eu fiz para facilitar eu falar sobre esse tema dentro desse tempo? Eu falei, eu vou pegar algumas perguntas, pesquisei pela internet, fóruns, pessoal que é ex-alunos, alunos, as dúvidas mais comuns, falei, vou falar sobre elas. Então eu separei 6 questões e vou falar através de perguntas e respostas. Vou falar um pouco aí do que são os índices no Oracle Database, quando você deve construí-los, quando você não deve construí-los, quando eles não são utilizados, por quê? Quando você deve forçar o uso do índice, quando você não deve forçar. Então, eu vou tentar falar isso de um modo geral. Eu vou ter interatividade com vocês. Então, antes de passar para a próxima pergunta, eu estou na primeira, antes de passar para a próxima, vocês podem fazer questões. Eu vou tentar filtrar, se tiver pergunta, assim, até não sei se vai ter muitas perguntas, mas se tiver, até no máximo 3, para dar tempo de eu falar aqui na minha palestra e não roubar o tempo do próximo. Então, primeira pergunta para falar sobre índices. O que é mais rápido? Muita gente pergunta, Full Table Scan ou Index Scan? Full Table Scan, o que é? Varredura completa na tabela. Então, o otimizador do Oracle, para encontrar os dados, ele vai na tabela do início ao fim, do primeiro bloco até o último bloco, que é conhecido, tem uma marquinha em cima do último bloco, que é chamada de marca d'água, High Order Mark. Está aqui a sigla. Então isso é o Full Table Scan, ler a tabela inteira para encontrar os dados. Isso normalmente não é legal numa tabela grande. Index Scan é uma operação que o Oracle vai usar um índice para encontrar dados. Normalmente isso é bom quando você precisa recuperar poucos dados, uma fração de linhas da tabela. Então a pergunta, o que é mais rápido? Full Table Scan ou Index Scan? Quem me responder vai ganhar um brinde. Depois eu desenvolvo o assunto. Quem me fala uma resposta curta? Levanta a mão. Eu vi ele aqui levantando primeiro. Depende? Essa é a resposta que eu queria. Depende. Depende, você não sabe qual é o cenário. Então já ganhou. Você é DBA? Então um squeeze de DBA. Eu não vale. Então, depende. Depende do quê? Depende de uma série de fatores. Eu vou falar aqui alguns deles, não dá para eu relacionar todos. Por exemplo, depende do tamanho da tabela. Se a tabela for pequena, o Oracle, o otimizador do Oracle, o componente que vai acessar os dados, ele pode simplesmente ignorar um índice criado nela. Criou um índice numa tabela pequena, o Oracle fala, isso aqui não vai ser útil, eu leio essa tabela rápido, eu ignoro o índice. Então depende. Depende da seletividade da consulta. Você vai retornar muitas linhas ou poucas linhas? Normalmente, para retornar poucas linhas, usar um índice é mais eficiente.
quando você retorna muitas linhas, normalmente o full table scan é mais eficiente. Existem exceções. Então, de um modo geral, essas são as regras básicas. O que eu preparei aqui? Eu não gosto muito, quando eu estou fazendo apresentações, de ficar mexendo ali no Note. Às vezes você se atrapalha, trava alguma coisa, dá algum erro, e aí atrapalha toda a palestra, a apresentação. Então eu preparei já aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu peguei aqui um SQL. Um SQL seria num esquema para fazer select numa tabela de um esquema de um e-commerce. Então um site lá, uma empresa que tem um comércio eletrônico, o nome do esquema lá no Oracle é e-commerce, tem uma tabelinha de cliente, eu quero fazer uma consulta nessa tabela de cliente, filtrando pelo nome do e-mail. O nome do e-mail normalmente é único, então se eu fizer esse tipo de consulta, eu poderia me beneficiar de um índice, porque um índice ele é ágil, ele é rápido para você retornar poucas linhas. Só que eu ainda não tenho um índice nessa tabela. Então eu vou mostrar aqui, ó, essa consulta, nessa tabela eu estou mostrando o plano de execução. O plano de execução está aqui embaixo. Tá? Isso daqui é o mapeamento do que o otimizador vai fazer para buscar os dados. Não dá para eu entrar muito nesses detalhes técnicos aqui. Eu falo disso no meu treinamento de SQL Tânia. Aqui eu vou falar o básico. Então aqui a gente está fazendo aqui, ó, um full table scan na tabela cliente. O custo disso, o custo é uma medida. O quão pesado, o tamanho dessa consulta, deu 274. Aí o que eu vou fazer? Demorou 1,47 segundos. O que eu vou fazer agora? Criei um índice. Então venho aqui, crio um índice na coluna nome do e-mail, um índice do tipo B3, daqui a pouco eu vou falar mais sobre os tipos de índices. Gerei de novo o plano de execução mudou. Agora eu vou usar um índice, vai fazer um index range scan, está aqui o nome do índice que eu criei, ele demorou 0,004 segundos, otimizei, ficou bem mais rápido. E aí o custo caiu para 3, poxa, de 274 caiu para 3, ficou muito mais rápido. Então neste caso aqui, estou retornando poucas linhas, o índice foi eficiente. Então eu vejo por aqui, ó, pelo plano de execução, o custo e também pelo tempo. Então a gente caiu aqui, ó, tive um ganho, ficou 36.750% vezes mais rápido. Só o fato de criar um índicezinho naquela coluna para otimizar essa consulta. Esse índice aqui, do tipo B3, ele foi eficiente. Depois eu vou falar mais sobre isso, por que ele foi eficiente. Agora, o que eu fiz? Eu atualizei, eu fiz um update lá na tabela de cliente, peguei o nome do e-mail, eu atualizei todas as linhas da minha tabela de cliente, não lembro quantas linhas tem nessa tabela, mas eu vou chutar que ali uns 100 mil. Atualizei todos eles para ter o mesmo e-mail. E já tem um índice nela. O que aconteceu agora? Se eu fizer aquela mesma consulta, filtrando pelo nome do e-mail, eu vou retornar todas as linhas da tabela. Eu atualizei todos os caras para ter o mesmo valor de e-mail. Então eu criei um índice, coletei estatísticas aqui depois, e estou rodando um comando aqui para forçar o uso desse índice. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Porque na configuração padrão do Oracle, ele não utilizaria esse índice. Ele já sabe que esse índice aqui não é bom. O índice B3, quando você vai retornar muitas linhas, ele não é performático. O otimizador, por padrão, ele iria ignorar isso. Eu forcei o uso. Vamos ver o plano de execução. Ó, aumentou 1.194. Realmente ficou bem pior do que fazer um full table scan. Então, voltando à questão original. É melhor fazer uma pesquisa por full table scan ou index scan? Depende. Então, um índice mal feito, um índice, às vezes que você força o uso dele, pode ser ruim. Então tem que saber tem que ter algum conhecimento básico para você sair criando seus índices e de preferência tentar não forçar o uso dele. Porque às vezes você pode forçar e ele ser utilizado e ficar pior o seu SQL. Então a gente vê aqui que o tempo piorou, ficou 20% pior do que o full table scan que eu tinha mostrado lá no primeiro slide. Então, a gente resolve aqui a primeira questão. Alguém tem alguma dúvida sobre essa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos para a segunda. Quando devemos criar índices?
Existem algumas regrinhas básicas. Índices só otimizam consultas. Muitos desenvolvedores não sabem disso. Só para ter uma ideia aqui, quem é desenvolvedor, levanta a mão, por favor. Tem menos desenvolvedores aqui. Tem mais. Muitos desenvolvedores não sabem disso. Talvez até DBAs, tem DBAs que também não saibam disso. Mas desenvolvedor, eu acho que a maioria, o cara não fez um curso, não pesquisou sobre isso, ele não sabe. Eu não sabia que o índice só otimiza as consultas. Pode otimizar o meu DML, que é, no caso, Update, Insert, Delete? Pode, se você colocar na cláusula where, a coluna que está indexada. Mas, se você criar um índice em uma coluna do Oracle, em média, ele degrada a performance dos seus DMLs em 3 vezes mais. Fica 3 vezes pior o teu DML. Então, você fazia um insert numa tabela que demorava meio segundo, criou um índice numa coluninha lá, ele vai passar a demorar 1,5 segundo. Isso é uma estatística oficial da Oracle, de um documento dela, se eu não me engano, é do Performance Tuning Guide ou do SQL Tuning Guide. Eu peguei de algum dos dois. Então tem que tomar cuidado. Você não vai sair criando um índice em qualquer tabela, porque apesar de melhorar a consulta, você vai piorar os inserts, updates, deletes e até os merges. Então cuidado. Crie índices criteriosamente. Você não vai criar um índice numa consulta que você faz uma vez por semana, esquece. Você vai fazer uma consulta uma vez por semana, sendo que naquele dia, por dia, você faz 1000 atualizações naquela tabela. Vale a pena você criar um índice para otimizar uma consulta por semana e degradar 7.000 inserts, updates, deletes? Normalmente não. Então tem que criar criteriosamente, somente para aquelas consultas que são muito frequentes. Então você vai criar índices para consultas frequentes, nas colunas que você tem ali na cláusula where. Então eu vou filtrar uma coluna, ela está na cláusula where. Ela é um candidato para você criar um índice. O order by. Então muitos não sabem que se você fizer uma ordenação e essa ordenação estiver lenta, a ordenação consome muitos recursos do banco, ela é pesada para um otimizador, você pode otimizar essa ordenação criando um índice naquelas colunas que estão ali na cláusula do order by. Ou no agrupamento, ou nas ligações. Você está fazendo um join entre 2 tabelas. Cria um índice na coluna que está fazendo a ligação entre as tabelas. Normalmente, uma delas é a chave primária. A chave primária, por padrão no Oracle, já tem índice. Você tem uma chave estrangeira na outra. Ali você cria um índice. Então, é uma boa prática para você otimizar seus joins, otimizar os seus SQLs em geral. Então, eu falei aqui sobre eficaz, cláusula where. Crie índices, normalmente, quando a tua consulta retorna poucas linhas, porque se retornar muitas, não vai ficar legal. Outra estatística oficial da Oracle, ela diz que o índice fica eficiente se ele retornar o índice B-tree, que é o mais comum, eu vou falar daqui a pouco sobre ele, se ele retornar até 4% das linhas de uma tabela. Você vai fazer lá um índice numa tabela que tem 1000 linhas e vai retornar 500, esse índice não serviu para nada. O B-tree não ficou legal, não cria. Sua consulta vai retornar uma linha? Ótimo, perfeito, crie. Vai retornar 4 linhas? Crie. Está dentro dos 4%. Vai retornar 10 linhas. A Oracle fala estatísticas. Estatísticas não são precisas. Teste. Verifique se os 10 fica rápido. Ficou? Mantém. Agora vai retornar 100, 200, 300 naquela tabela de 1000 e talvez não fique bom. E aí você vai fazendo o teste e verifica se realmente ficou bom ou não. Aprenda a gerar um plano de execução. Aquilo que eu mostrei nos slides anteriores. Avalie, veja o tempo. Outra dica aqui, número 5. Quando você tem uma cláusula de negação, você lá colocou, eu quero retornar as linhas de uma tabela, botou a cláusula where, eu quero verificar todas as colunas que estejam diferentes de um determinado valor. Not in, diferente, não igual, not exists. Tudo que é negação, o otimizador ele ignora o uso do índice. Por quê? Não vale responder quem já foi meu aluno aqui, que tem vários aqui que já foi meu aluno, eu falei isso no curso. Valendo um brinde aqui, por quê? Por causa que a negação, você está negando alguma coisa, ela não vai abstrair dentro daquilo, né? Você está dentro do contexto lá do dado, o dado ele está negado, né? Ele não vai entrar, como eu posso me especificar?
Tem mais. Tem um ponto-chave aí. Por que ele não... Se usar o raciocínio lógico, vocês conseguem chegar lá. É a questão do dado, que ele vai estar negado lá dentro. Tá? A cláusula que você usa ele está negando. Não. Ela levantou Porque primeiro aí. ele vai trazer todos os dados e depois vai procurar todo o universo dele. Ele vai trazer todos os dados? Não. Você está quase lá. Se você continuar, você vai ter que ler a resposta. Levanta a mão para falar. Levanta a mão para falar. Ele levantou aqui primeiro. Tem que ler a tabela toda para ver o que está ali. Ele vai ler a tabela toda? Então qual é a resposta mais simples? Me fala. Por que ele vai usar o índice? Vai fazer o full scan? Possivelmente, mas por quê? Por que ele vai fazer o full table scan? Ele vai fazer, provavelmente ele vai. Na verdade ele não vai usar o índice, ele vai fazer o full table scan. Se eu já disse que não vai usar o índice, ele vai fazer o full table scan. Mas por quê? Porque para ele poder Peraí, ó, ele levantou a mão. Quem respondeu aqui não levantou a mão. Beleza, é essa a resposta que eu queria. Então vamos lá. Ele fez a negação. A negação, você está pegando, negando, tem lá 1000 valores. Você está negando um valor. Então você vai retornar todos os outros 99. Os outros 999. Então você vai retornar a maioria dos dados, que é muito maior que os 4% da estatística oficial. Então quando você nega, você retorna muitos dados. É mais do que os 4%. O otimizador fala, não vou usar o índice. Esse índice para mim não é eficiente. Você quer uma caneca do Bob ou um squeeze meu? Com a caneca. Passa pra trás. Continuando aqui, pessoal. O sexto item. Quando você compara uma coluna com um valor nulo. Então você colocou lá, coluna NM e is null. Senão, normalmente, não vai utilizar índices. Depois eu falo o porquê do normalmente. Quando você está usando o B-tree, o B-tree não indexa valores nulos. Então não adianta você criar um índice numa coluna que depois você vai fazer, colocar no filtro a condição de is null. O is null vai forçar o full table scan. Não tem valores nulos no índice B-tree. Então não adianta nada. Para o B-tree não adianta, mas tem um outro que é legal. Depois eu vou falar sobre esse outro. Alguma dúvida até esse segundo item? Então, vou deixar os dois falar. Quando ele usa o like e porcentagem, ele usa o não. Legal, boa pergunta. Deixa eu pegar a caneta aqui. Não sei se tem, eu tenho aqui na minha mão. É melhor desenhar. Não sei se não, vamos usar espaço aqui. Só explorar. Vai ter que desligar aqui também, eu vou desenhar isso. Se for rápido, pode ligar, pode ligar. Porque acho que para ligar depois demora. Então a pergunta do nosso amigo aqui, Bruno. Dá para me ouvir sem o microfone? Vou falar sem microfone. Eu fico mais livre aqui. Então, coluna, like, se eu colocar o percentual no começo, também não vai usar índice. Por quê? É a mesma regrinha para o not. Quando você coloca percentual no começo, o que ele vai entender, o otimizador? Cara, você vai retornar um conjunto enorme de dados. O índice não vai ser eficiente, ele ignora. Se eu tirar do começo, aí ele usa. Tirei do começo, ele usa. Aí, se eu colocar só lá no final, ele vai usar o índice. Se ele for eficiente, né? Na verdade, ele vai ver quantas linhas que vai retornar, ele vai ter estatísticas lá para saber. Vai retornar 4%, certeza que ele vai usar o índice. Certeza não, vai depender de configurações do banco de dados. Na configuração padrão, retornaria. Respondi? Beleza. Aí, mais um. Colocar index nas check constraint, nas chaves estrangeiras, é uma regra ou existem exceções? Existem exceções. Existem exceções. Quais são essas exceções? Você consegue dar um exemplo? Consigo, se eu lembrar. Peraí, eu vou ter que pensar um pouco. A regra eu lembro. A regra para criar índices nas FKs então ele vai ter que encontrar as linhas correspondentes entre duas tabelas, ou o índice ele encontra mais rápido.
Outro benefício, você tem duas tabelas. Tabela pai e tabela filha. No esquema de e-commerce, você tem a tabela de pedido e a tabela de item pedido. Essa daqui é pai, essa daqui é filha. Se não houver um índice na chave estrangeira, porque essa daqui tem um relacionamento com essa, aqui eu tenho o código do pedido, e aqui também. Se não tiver um índice, o que vai fazer? Você vai deletar uma linha aqui. Mandei um comando delete nessa tabela. Ele vai tentar deletar essa linha, só que existe um relacionamento entre elas, não existe um índice. Ele vai fazer um full table scan nessa daqui para encontrar as linhas correspondentes